seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem mais pastoral, trazer um pequeno devocional. Quero falar um pouco a respeito de como se dá esse nosso relacionamento com a palavra de Deus. O que é que Jesus diz a respeito desse assunto? E muitas coisas que Jesus nos ensinou, na verdade, os estudiosos dizem que 1/3 daquilo que está escrito a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele fez através de parábolas. E parábolas são alegorias, são histórias com símbolos que nos transmitem uma lição, que nos transmitem uma moral, uma lição, uma verdade. E Jesus Cristo, então, os estudiosos dizem que 1/3 dos ensinamentos de Jesus que ficaram escritos, 1/3 desses ensinamentos se dá por parábolas. Imagine a importância, então, das parábolas aqui no Novo Testamento, na palavra de Deus. E ele nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por meio de parábolas. Por muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, o solo era raso, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou o broto, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga comigo, boa terra. E deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi uma das parábolas que Jesus, então, usou naquele dia para ensinar as pessoas. A Bíblia conta entre 40 e 48 parábolas que Jesus ensinou. Algumas os estudiosos consideram como parábola, outras não consideram parábolas, mas entre 40 e 48 foram as parábolas que Jesus ensinou. Como eu disse, 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi transmitido através de parábolas. E quando se fala dessa parábola em específico, Jesus ele faz uma afirmação muito, muito, muito importante a respeito dessa parábola. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte, quando o evangelista Marcos ele estava se referindo a essa parábola, transmitindo as palavras de Jesus a respeito dessa parábola, ele diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? É como se Jesus colocasse um nível mínimo. Ele diz assim: pessoal, vocês precisam entender essa parábola, a parábola do semeador. Porque se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender nenhuma outra das outras 40 parábolas que eu vou transmitir. Você precisa entender essa. Ele coloca um nível de importância nessa. E quando você estuda essa parábola, então, você vai perceber que essa parábola está falando a respeito da palavra de Deus. Mas ele nos ensina aqui algumas coisas. Ele nos ensina que a semente nunca teve problema. Que o que traz a dificuldade para a frutificação não é a semente, não é um defeito na semente, mas são os solos, os tipos de solo que trazem um impedimento na frutificação. Ele diz, ele lançou a semente, mas uma caiu à beira do caminho. E ele diz então 4 situações diferentes a respeito do que acontece com a semente. Uma caiu à beira do caminho. E logo as aves vieram e comeram aquela semente. Porque ali na beira do caminho não tinha o suco, não tinha o arado perfeito. E aquela semente ficou exposta, então as aves vieram e comeram a semente. Se a ave comeu a semente, aquela semente vai crescer e frutificar? Não vai.
Ele diz uma outra situação que acontece com a semente. A semente caiu em uma terra rasa e um solo superficial. Tinha pouca terra e logo embaixo já tinha rocha, já tinha pedra. Diferente dos dias de hoje, que nós sabemos exatamente aonde está o terreno rochoso, aonde está os impedimentos da semente. Nós temos tecnologia para isso. Naquele tempo, muitos não sabiam aonde estavam os terrenos rasos. E eles lançavam a semente em todo o terreno. Em alguns lugares começava a brotar. Mas quando brotava, o brotinho ali não criava raiz, porque já tinha rocha embaixo. Não alcançava a umidade, não alcançava a água. E quando o sol saía, o sol era quente demais, então, para aquele brotinho, e ele secava. Não era a palavra que estava, não era a semente que estava com problema. Ela brotou, mas o solo era raso, e então o sol secou. Ele também diz que em algumas situações, aquela semente ela cai e ela até cresce, o broto cresce, vira uma planta. Mas também naquele lugar existem sementes que não deveriam estar ali, aquelas sementes são espinhos. E esses espinhos crescem por cima das plantas e as sufocam, e elas então não conseguem dar fruto. Ou seja, a semente é comida. A semente, o brotinho seca e às vezes a planta é sufocada pelo espinho. Mas ele também diz que existe um lugar que é chamado de boa terra. A terra onde existe profundidade suficiente, a terra onde existem os nutrientes certos, a terra onde o arado foi passado, a terra onde a semente cai ali no meio do suco perfeito para que ela possa ser plantada, e então essa semente ela cresce e ela frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse lugar é o lugar chamado boa terra. Por isso, o título dessa mensagem hoje é Boa Terra. Você pode dizer comigo, boa terra. E se você parar para pensar, ele falou por meio de parábola. E a parábola, então, tem vários símbolos, vários significados. E às vezes a gente lê aquilo e começa a imaginar, será que isso significa tal coisa? Será que isso significa outra coisa? E os discípulos de Jesus não eram diferentes. Eles escutaram essa parábola e eles começaram a pensar, o que é que significa será essa parábola? Eles perguntaram a Jesus, será que as pessoas entendem as parábolas que você conta, Jesus? E Jesus, logo depois, ele começa a explicar para eles, então, o que significa a palavra do semeador. Em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, diz assim, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Graças a Deus, porque Jesus é bom, não é? Nós não precisamos ficar inventando, tentando desvendar os mistérios aqui. Ele já diz, ouçam o que significa. Não é o que eu acho, não é o que eu pensei, não é o que eu interpretei. Ele mesmo já está dando o significado da parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata e rouba e pega a palavra que lhes foi semeada no coração. Ou seja, aqui ele já explicou para nós que a semente é a palavra e o solo é o coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uau, o culto foi tremendo hoje, que palavra, pastor, que maravilha. Eu recebo essa palavra, mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo pouca duração, no primeira fechada no trânsito já xinga, já esqueceu a palavra. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1.
Queridos, nessa comparação, nessa parábola, Jesus revela que, assim como na terra, tudo que tem vida vem de uma semente, tudo na terra que tem vida vem de uma semente. Não importa o estilo de vida, vem de uma semente. Um fungo, para se multiplicar, ele espalha suas sementes. Uma espécie de árvores, para se multiplicar, ele espalha suas sementes. O ser humano, para se multiplicar, ele espalha a sua semente. Tudo que tem vida na terra vem de uma semente. E agora ele faz uma comparação, ele diz, a semente é a palavra. Em Marcos capítulo 4, versículo 14, ele diz, o semeador semeia a palavra. Ou seja, da mesma forma que tudo que tem vida vem de uma semente, ele está dizendo, existe uma semente superior, que produz uma vida eterna, que produz uma vida melhor, que produz uma vida mais sublime, e essa semente é a palavra de Deus. Ele está dizendo, se você deseja vida, você precisa se relacionar, receber a palavra. É a palavra quem nos dá a vida. A palavra sustenta, a palavra nos direciona. Vamos ver algumas características a respeito da palavra. João 6,63 diz o seguinte, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Quais são as palavras que são vida? As palavras de Jesus. Essa palavra gera vida. Isso significa, essa semente tem capacidade de brotar. Essa semente tem capacidade de dar vida. A palavra de Deus gera vida em nós. A palavra sustenta. Mateus capítulo 4, versículo 4 nos ensina, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa semente, queridos, que é a palavra, ela tem energia para nos fortalecer. A palavra de Deus pode nos fortalecer em meio a qualquer tipo de circunstância, em qualquer situação. Não viveremos só de pão, mas de toda a palavra. O que nos traz a energia é a palavra de Deus para atravessarmos qualquer tempo, qualquer situação. A palavra de Deus é o que nos dá direção. Provérbios capítulo 2, versículo 6 nos ensina o seguinte, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Queridos, da boca, da palavra, vem o conhecimento e a inteligência. Toda semente em si tem um DNA perfeito. Já tem todas as informações genéticas necessárias para ela crescer e dar muito fruto. Quando a Bíblia nos ensina que é da boca de Deus que vem o conhecimento e a inteligência, na palavra que Ele semeia em você, já vem as informações necessárias para você dar muito fruto. Ele direciona você através da palavra. A palavra de Deus pode nos dar direção, sabedoria, inteligência, conhecimento. Quando nós estudamos a palavra, então, nós entendemos que a palavra, a semente, ela é perfeita. A semente não tem defeito nenhum. Aquilo que Deus diz é perfeito. Não existe dificuldade com a semente. O que Jesus está nos ensinando é que diferentes tipos de solo fazem o que eles desejam com aquela semente perfeita. E às vezes a semente ela cai à beira do caminho. E à beira do caminho as aves comem essa semente. Às vezes a palavra de Deus cai à beira do caminho e Satanás logo vem e toma aquela palavra. Satanás não quer que você, é muito simples de entender isso, Satanás não quer que você receba a palavra de Deus. Então ele tenta distrair você. Você está aqui no culto e você começa a ficar com sono. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você vai ler a sua Bíblia e de repente uma mensagem de uma pessoa que você não via há anos toca bem naquele horário. E você pensa, eu tenho que responder. Não, não tem que, você ficou 10 anos sem conversar, por que agora tem que conversar em 5 segundos?
Espera, né? Se alimente da palavra. Não deixe as aves, não deixe Satanás vir e tirar aquela palavra dali. Receba ela, agasalhe ela. Nós estamos buscando a palavra, mas logo algo nos distrai. Não compreendemos o que a palavra significa. E aí rejeitamos aquele ensinamento. Eu não entendi muito bem o que significa esse texto. E nós esquecemos ele. Mas a palavra de Deus nos ensina a meditar nessa palavra de dia e de noite. Para compreendermos, para podermos ter essa palavra semeada em nós. Por isso, a palavra que cai à beira do caminho, Satanás, o diabo, facilmente rouba aquela semente de nós. Ele facilmente nos distrai e rouba aquela semente de nós. Jesus também fala a respeito de um solo rochoso. Esse solo rochoso fala de um solo raso. De pessoas que recebem a palavra com alegria, mas elas não têm raiz, elas têm pouca raiz, e a angústia, a perseguição escandaliza essas pessoas. Eles recebem com alegria, mas vem uma angústia, vem algo, uma situação diferente, uma situação contrária, e logo aquilo começa a mexer com ela. Ou então a palavra de Deus, que é mais afiada do que espada de dois gumes. A Bíblia nos ensina que ela faz separação entre espírito e alma, corpo, ossos e medulas. De repente ela começa a ministrar algumas áreas que são sensíveis para você. E a sua alma começa a dizer assim, palavra, não, até aqui você pode, a partir daqui você não pode trabalhar mais. A palavra de Deus começa a ministrar o perdão no seu coração. E de repente ela diz assim, olha, perdão é para todos. Assim como você recebeu o perdão de Deus, perdoe. Mas não, perdão contra minha mãe não tem. A partir daqui você não mexe mais, tá bom, palavra? Nessa situação você não se mete, Deus. Nesse lugar, nas minhas finanças, você não mexe, Deus. Sou eu quem faço do meu jeito. Na minha vida, e de repente o solo raso faz com que aquela palavra até frutifique durante um tempo, até brote durante um tempo, mas o sol, a angústia, o escândalo da palavra de Deus faz com que você desista dela, faz com que ela se queime. Jesus, certa feita, diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E aqueles que estavam ouvindo esse discurso, eles começaram a ir embora falando, duras são essas palavras deste homem. Jesus então virou para os seus discípulos e disse, vocês também não vão embora? Vocês também não são solos rochosos? Vocês também não vão ser só brotinhos? E eles dizem, Pedro responde o seguinte, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, Senhor, eu sou um solo, uma boa terra. Eu quero essa palavra transformando a minha vida, transformando as minhas angústias, transformando as coisas que eu estou fazendo. Então esse crente do solo rochoso é o crente almático. É o crente alma. Que enquanto estou recebendo e aquilo me anima, eu grito, eu me alegro, eu logo recebo com alegria. Mas quando essa palavra começa a agir na minha vida, eu começo a desistir dela. Ou quando alguém fala mal dessa palavra para mim, eu fico em dúvida. Eu era voluntário lá naquela igreja, mas aí eu dei uma sugestão, ninguém me ouviu, então não sirvo mais. Crente alma. Eu fui falar de Jesus na minha faculdade, lá na minha universidade, mas eles começaram a zombar de mim, então não sei se devo falar mais. Alguma coisa surge e aquele brotinho então seca, permitindo que a semente seque. Um outro tipo de solo, espinhos, as preocupações do mundo, as fascinações por riquezas, e faz com que aquela planta fique infrutífera. Queridos, fruto tem um propósito, e o propósito do fruto é servir, é abençoar. O fruto, ou alguém vai se alimentar daquele fruto, ou ele vai levar a espécie mais longe. Ele vai fazer com que a espécie se multiplique ainda mais. O fruto tem um objetivo, servir. E a Bíblia então nos ensina que existem algumas pessoas que recebem a palavra de Deus, permitem que a planta cresça, mas com os espinhos que eles permitem que esteja na sua vida, eles sufocam aquela palavra e ela não
frutifica. Esse solo então representa o egoísmo. Solo que tem resultado, mas só para si, que não abençoa os outros, que não frutifica. Ele pensa, tudo que eu conseguir de Deus para mim, eu quero. Eu quero ficar rico, eu quero um milagre, eu quero tudo isso aí. Mas a partir do momento em que ele vai pensar, a planta vai pensar em frutificar para servir, abençoar os outros, os espinhos, as preocupações deste mundo tomam conta. Eu quero ficar rico, mas quando a palavra vai frutificar em generosidade, ele diz, e se faltar para mim? E esse espinho sufoca aquela palavra, aquela semente, aquela planta. Tudo que eu conseguir de Deus eu quero. Este solo, por mais que receba, ele não distribui. Por mais que ele tenha profundidade, ele também permite que os espinhos cresçam naquele solo. Queridos, esse solo, por mais que receba, não distribui, por ser egoísta. Foi na queda de Adão, quando o ser humano pecou contra Deus, que ele se tornou egoísta. E foi exatamente nessa mesma época que Deus disse, a terra lhe dará espinhos. O egoísmo, então, os espinhos do egoísmo sufocam a frutificação da palavra de Deus em nossas vidas. E nós não servimos, nós não abençoamos, nós não entregamos. Mas existe a boa terra. Existe um lugar onde a semente cai, brota, cresce a planta e ela frutifica. Nós não negocia com nenhum outro tipo de semente. A boa terra recebe, compreende, agasalha a semente e frutifica. Porque ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz. É isso que a Bíblia está nos ensinando, é isso que a parábola nos ensina. Que ela produz fruto a 100, 60 e 30 por 1. Jesus nos ensina o seguinte em João, capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Que vocês deem muito fruto. Jesus está dizendo, a semente é perfeita. Transforme, permita com que seu coração seja uma terra perfeita. Porque se a semente é perfeita e a semente é a palavra, o solo onde essa palavra cai é o nosso coração. Nós não podemos deixar que no nosso coração Satanás nos distraia. Que as angústias, que as perseguições façam com que esse broto seque. Nós não podemos permitir que nesse solo também tenham outras ideologias, outros pensamentos, outras palavras, o egoísmo que sufoque a palavra de Deus. Ele está dizendo, se cair em terra boa, ela vai frutificar, ela vai crescer e o Pai será glorificado. Deus será glorificado, porque é através da frutificação da palavra que nós revelamos a Jesus, é através da frutificação da palavra que nós abençoamos o próximo, é através da frutificação da palavra que nós nos tornamos uma bênção, um lugar de alimento, um lugar de entrega, um lugar de doação. Aqui nós revelamos a Jesus, e por revelarmos a Jesus, somos considerados seus discípulos, e por sermos considerados seus discípulos, nós damos toda a honra e toda a glória ao nosso Pai Celestial, porque não seria possível produzir aquilo que produzimos, se o nosso Pai não desse o crescimento. Toda a honra pertence a Ele. Diga assim, eu sou a boa terra, eu frutifico e glorifico a Deus. Amém, amém. Aleluia. Mas quando você lê, então, esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, você percebe que Jesus, ele conta a parábola, ele dá uma explicação que parece que está fora do contexto, e depois ele vem com a explicação a respeito da parábola. Tem um texto ali no meio. Entre o versículo 9 e o versículo 18 que nós lemos, tem os versículos de 10 a 17,
que dizem o seguinte, que nos ensinam o seguinte: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Estranha essa frase, não é? Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas se não tem, como tem algo para ser tirado? Não é estranha a explicação de Jesus? Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, solo endurecido não frutifica. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Existem solos que rejeitam a palavra de Deus. Bem-aventurados, porém, felizes, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados, felizes são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Queridos, essas palavras, elas parecem estranhas no meio dessa parábola e da explicação da parábola. Mas elas têm tudo a ver. Se você ler no contexto, ela está nos ensinando o seguinte: a boa terra é aquela que tem menos coisas do mundo e mais espaço para a palavra de Deus. Se você lê com essas lentes, entendendo a parábola do semeador, você lê esse comentário de Jesus, você compreende o que ele está querendo nos ensinar. Ele está dizendo que muitos estavam distraídos e não queriam ver a palavra. Preferiram ficar cegos, preferiram ficar sem os olhos iluminados. Eles taparam os seus ouvidos. Ou seja, existe um grupo de pessoas que tem interesse em receber a palavra de Deus em suas vidas. Existe um grupo de pessoas que não tem interesse em receber a palavra de Deus em suas vidas. Existe um grupo de pessoas que os olhos veem, os ouvidos ouvem. Existe um grupo de pessoas que tapam os seus ouvidos e tapam os seus olhos. Os tipos de solo. Ele faz uma diferenciação aqui. E ele diz então, aos que não têm o quê? Aos que não têm interesse nas coisas de Deus, até o que lhes foi semeado será tirado. Aos que não têm disposição a aprender de Deus, até o que foi semeado lhes será tirado, porque a semente vai cair na beira do caminho e Satanás vai roubar. Porque a semente vai cair em solo rochoso e o sol vai secar. A semente vai cair em lugar onde tem espinhos e a semente será sufocada. Até o que tem lhe será tirado. Mas tem aqueles que têm os ouvidos abertos e os olhos iluminados. Esses então recebem a semente e eles produzirão em abundância. E aquele que tem, a mais lhe será acrescentado. Aquele que tem disposição para aprender da palavra de Deus, se dedicar à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, a ele será acrescentado mais e mais e mais revelação da palavra de Deus, e mais e mais e mais crescimento, e mais e mais e mais abundância, e mais e mais e mais, a ponto de frutificar a 100, 60, 30 por 1. Ele compreende, ele nos explica muito claro. Existem solos, esses solos são aqueles que rejeitam a palavra. Existe um solo que é a boa terra, que recebe, que agasalha a palavra. Tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Assim não se convertem, não se submetem à palavra de Deus.
e não há ação então da palavra na vida deles. Mas agora a nós é dados olhos iluminados e ouvidos abertos. Muitos quiseram ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, receber essa revelação, mas não puderam. Queridos, é por isso que a boa terra é a terra que tem menos. É a terra que tem menos conforto, menos preocupação, menos capacidade, menos riquezas, menos experiência, menos confiança em si mesmo. Menos espinhos, menos preocupações com esse mundo, menos ação de Satanás na vida deles, menos. A boa terra é a que tem menos confiança em si mesmo. Jesus explica de um outro jeito isso. E ele, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21, ele diz o seguinte: naquela hora Jesus exultou. Exultou é assim, Jesus não conseguiu conter a sua alegria. Jesus falou com grande regozijo. Ele estava muito feliz. Ele exultou no Espírito Santo e exclamou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. A Bíblia está dizendo que Jesus disse isso com muita alegria. Com muito júbilo, ele disse: graças eu te dou, Deus, porque você escondeu os mistérios do reino dos sábios e dos instruídos, mas você revelou os mistérios do reino aos pequeninos, aqueles que têm menos experiência, menos capacidade própria, menos confiança em si mesmo, os pequeninos. Queridos, a boa terra é o coração dos pequeninos. A boa terra é o meu e o seu coração, que aceitamos, abrimos o nosso coração para que somente a palavra de Deus cresça nele. Somente a palavra de Deus cresça. Nós que não confiamos nas nossas próprias obras, nós que não confiamos no nosso próprio entendimento, nós que não confiamos no nosso relacionamento com as pessoas, nós que não confiamos em nós mesmos, nós que somos como os pequeninos, nós temos cada vez mais revelação a respeito do reino de Deus. Queridos, é com um coração humilde, é com um coração cheio de gratidão, com um coração que compreende e recebe a palavra de Deus, com um coração de pequenino que se recebe os mistérios do reino de Deus. Essa é a boa terra, a terra que tem menos rocha, menos espinhos, menos preocupações, menos Satanás. Essa é a boa terra. É como o coração dos pequeninos, uma página em branco, pronta para receber aquilo que o Senhor quer semear, pronto para receber com humildade a palavra de Deus. Eu quero declarar olhos iluminados sobre a sua vida. Eu quero declarar que os seus ouvidos serão abertos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero declarar que toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, tudo aquilo, todas as fascinações, os encantamentos das riquezas deste mundo caiam por terra. Mas eu quero que você ore comigo dizendo assim: nós rejeitamos a todo intento das trevas contra as nossas vidas, a minha vida, da minha família, do meu irmão, da minha irmã. Satanás não pode roubar as sementes da palavra de Deus em meu casamento, em meu emprego, em minha empresa, em meu ministério. Nós rejeitamos ao medo da angústia, ao medo da perseguição, rejeitamos as preocupações, o fascínio, o encantamento pelas riquezas deste mundo. Eu declaro que sou uma boa terra. Eu declaro que recebo a palavra de Deus com entendimento, com ânimo, com gratidão, com olhos iluminados, com ouvidos abertos. Eu declaro que frutifico e produzo a 100,
60 e 30 por um. Em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém, amém, aleluia. Continuem a abençoar-nos.